Olá, queridos, mais uma vez eu aqui, Pastor João Márcio, para continuar contigo essa série que a gente tem estudado juntos sobre crescer a nossa relação conosco mesmo. E hoje, já no nosso sexto estudo, não é? Na sexta-feira nós ministramos a respeito de fazer um check-up da nossa vida espiritual. E hoje nós estamos aqui para trabalhar sobre fazermos um check-up da nossa mordomia. E eu havia dito aos irmãos que essa palavra mordomia, ela tem alguns significados, né? Mas nós queremos falar especificamente de um, né? Existe um significado de mordomia quando uma pessoa recebe regalias, ela está cheia de regalias, que não precisa talvez trabalhar, ela está ali, e alguém fala: ei, você está numa mordomia, hein? Então esse é um sentido da mordomia, de receber regalias. O sentido que nós queremos falar aqui está ligado à função de mordomo, né? Aqui a palavra mordomia significa aquele que tem a função de mordomo, ou aquele que cuida de algo por alguém. E falando em mordomia cristã, então a mordomia cristã seria tudo aquilo que nós fazemos para cuidar das coisas de Deus, para estar cuidando daquilo que Deus de alguma maneira entregou nas nossas mãos como cristãos, como povo de Deus, para que a gente possa cuidar. Então eu quero começar aqui indo para a palavra de Deus, para ver o que a palavra de Deus nos ensina a respeito da mordomia cristã. Tem um texto bem conhecido, né, que está aqui em Mateus, capítulo 25, os versos 14 a 30, um texto um pouco comprido, mas é uma história bem conhecida. E eu, como eu tenho pedido para você, à medida que a gente faça essa leitura, peça a Deus que vai falando contigo a respeito da palavra de Deus, essa meditação de hoje. Amém? Mateus capítulo 25, os versos 14 a 30. Então, a palavra de Deus diz o seguinte: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. E deu a um 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiastes 5 talentos, e eis que outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tens os 2 aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que tu és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpriria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu.
Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. É uma palavra um pouco dura, uma palavra interessante, porque nesse contexto aqui, esses que foram considerados mordomos, esses 3 aqui eram mordomos. Foi confiado a eles certos talentos e esses agiram segundo a atitude de cada um. E o resultado disso foi que 2 foram aprovados e foram ditos pelo Senhor que eles eram bons, servos bons e fiéis, e o 3º foi considerado um servo infiel, ou seja, um mordomo infiel. Então, eu queria chamar a sua atenção, porque eu e você precisamos entender que existe uma diferença muito grande entre ser mordomo e ser dono. Porque às vezes a gente age, muitas vezes na nossa vida, com coisas que nós recebemos da parte de Deus, como se nós fôssemos donos. Na verdade, nós não somos donos, nós somos mordomos. E um dia, aquele que é o dono de tudo, ele voltará e vai nos pedir conta de tudo aquilo que ele um dia nos entregou. E aqui, eu e você também precisamos parar para pensar, meus amados irmãos. O que será que Deus tem colocado em nossas mãos para que nós possamos ser mordomos fiéis, sermos responsáveis com aquilo que o Senhor tem entregue em nossas mãos? Certo é que Ele tem entregue. Existe pelo menos 4 coisas ou bens que o Senhor tem entregue a todos aqueles que fazem parte do reino de Deus, seus filhos, a sua igreja. E eu quero compartilhar com você, porque se eu entendo que essas coisas foram entregues a nós como seus mordomos do Senhor, eu preciso entender que eu preciso zelar e cuidar. A primeira coisa que o Senhor nos entregou como mordomos foi exatamente as pessoas. Já pensou isso? As pessoas, os seres humanos. As pessoas, queridos, são os únicos bens que nós, se nós ganharmos, se nós discipularmos, se nós cuidarmos, serão os únicos bens. Tudo aquilo que você vê na face dessa terra vai ficar por aqui, vai acabar. A única coisa que vai passar daqui para a eternidade são as pessoas. Então, eu e você precisa entender com muita propriedade a importância, a grande importância de se multiplicar os discípulos de Jesus Cristo. Ser multiplicadores, como a gente fala às vezes na igreja, e fala, olha, parece que é uma obrigação, mas pensa um pouco. Se nós não estivermos multiplicando, se o Senhor entregou uma pessoa para você, se o Senhor te deu uma vida, imagina que toda a sua vida cristã, você vai chegar lá com apenas aquela vida. Certamente que o Senhor não ficará contente com a sua atitude. Tem um texto na palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Eu queria que você ouvisse com atenção esse texto e meditasse comigo quantas gerações de discípulos você consegue ver nesse texto. Acompanhe comigo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de 1 e 2. Diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, também idôneos, para instruir a outros. Eu sei que você não tem muito tempo, e eu também não tenho tempo por causa do vídeo, para te deixar pensar um pouco, mas eu quero dizer para você que existe 5 gerações de discípulos aqui nesse texto.
Nós vemos que Paulo está falando para Timóteo. Mas uma das coisas que nós não podemos esquecer, meus amados irmãos, é que Paulo tinha um discipulador. O seu discipulador era exatamente Barnabé. Barnabé antecedeu a Paulo. A gente conhece a história. Barnabé foi um grande discipulador. Certamente foi discipulado por outra pessoa, mas Barnabé começa uma geração. Paulo é uma outra geração. Paulo aqui está falando para o seu discípulo Timóteo, uma terceira geração. E ele está dizendo, olha, aquilo que você está recebendo de mim, Timóteo, você transmite a homens fiéis. Quarta geração de discípulos. E esses homens fiéis vão transmitir a outros. Então, esses outros seriam a quinta geração de discípulos. Então, nesses 2 versículos aqui, a gente pode ver 5 gerações de discípulos. Eu preciso entender, você precisa entender, querido, que fazer discípulo ou multiplicar o discípulo de Cristo é o coração da grande comissão. E se eu e você, como mordomos de Cristo, recebermos esse bem tão precioso que são as pessoas e não multiplicarmos, certamente não seremos considerados servos bons e fiéis. Um segundo bem que o Senhor entrega nas nossas mãos como servos de Deus são tudo aquilo que o Senhor nos entrega como dons e talento. Dons e talentos foram entregues por Deus, sejam dons humanos, foi Deus que nos deu, sejam dons espirituais, que não são nossos propriamente, naturais, são do Espírito, mas foram entregues para nós com objetivo. E aqui a gente vê 2 coisas sobre dons e talentos. Ou a gente assiste muitas pessoas enterrando, não é, os seus dons e talentos, ou a gente vê pessoas fazendo mau uso dos dons e talentos. Qualquer um desses caminhos vai levar a ser considerado um servo mau e infiel. Então eu preciso entender que tudo aquilo que eu recebo da parte de Deus como dom, como talento, é para ser usado para a multiplicação do reino de Deus. O Senhor entregou e é para mim cuidar, zelar e multiplicar para levar o reino de Deus avante. Uma terceira coisa que eu vejo que foi entregue como um bem precioso, as obras da criação. Toda a criação de Deus, seja a natureza, seja os animais, seja a flora, a fauna, tudo que foi criado por Deus, foi criado com o fim de dar vida, de nutrir a vida de todos aqueles que aqui habitam nessa terra. E se falta zelo, se falta cuidado com a criação, nós assistimos constantemente os resultados, não é? Todos estão sofrendo, muitas vezes por causa do mau uso, por causa da falta de cuidado com a criação. E por fim, uma última coisa que o Senhor nos manda e que nos dá como bem precioso são os bens materiais. Eu preciso entender que os bens materiais não são valiosos em si, não são para nós gastarmos o nosso tempo e vivermos em função dos bens materiais. Mas os bens materiais também foram entregues em nossas mãos com um objetivo. O objetivo é que eu e você tenha o suficiente para se manter e principalmente para ajudar, para acrescentar no reino de Deus. Se aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos está sendo multiplicado para o bem, para o avanço do reino de Deus, principalmente no que diz respeito à multiplicação de novos discípulos, certamente, vamos chegar um dia em que o Senhor vai dizer: entra no repouso do seu Senhor, servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. Então, eu e você precisa entender que existe várias coisas. Existe pelo menos essas 4 coisas principais que o Senhor tem colocado às nossas vidas. E eu e você precisa cuidar muito bem como mordomo.
seja as pessoas, seja os dons e talentos, seja as obras da criação, seja os bens materiais que o Senhor tem colocado na nossa mão. Todas essas coisas foram entregues a nós por Deus, para que sejam usadas para a glória dele. Temos que lembrar aquilo que eu falei agora há pouco. Nós somos mordomos, nós não somos donos. E um dia o Senhor nos pedirá conta de todas essas coisas. Que o Senhor nos ajude a manter a nossa fidelidade. Que o Senhor nos ajude a permanecer fiéis naquilo que Ele tem nos colocado. Amém, queridos? Amanhã nós vamos comentar e vamos falar sobre fazer um check-up social ou relacional das nossas vidas. Amém? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor me dá de estar junto com os meus irmãos e falar de forma clara da Tua palavra, de um assunto pertinente, e nos ajude, Senhor, a crescer na nossa mordomia cristã, a entender, Pai, que o Senhor tem entregue coisas preciosas em nossas mãos, mas tudo isso pertence ao Senhor, e a nós, como mordomos, ó Pai, cabe cuidar e multiplicar todos esses bens para a Tua glória. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e fique na paz.